Você quer criar jogos cooperativos de aprendizagem, mas tem medo que eles fiquem parecidos com aquelas dinâmicas de grupo chatíssimas que a gente já participou? Vamos conversar sobre isso hoje. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sam, sou biólogo, mestre em ensino de ciências e tecnologias educacionais e especialista no uso da gamificação para a educação. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre jogos cooperativos. Então hoje eu vou falar mais sobre jogos de aprendizagem do que gamificação em si, é o objetivo do canal falar sobre isso também, e são assuntos que são correlatos. Quando eu faço as minhas formações, ou sempre que eu vou fazer palestras em algumas escolas, é muito comum, na verdade, encontrar profissionais que torcem o nariz com relação à competição. Tá? Inclusive, eu já passei algumas situações com algumas escolas que abominavam completamente qualquer estratégia gamificada que usasse competição e falavam que a competição não podia entrar no ambiente escolar. Se bem que depois a gente ia ver e a escola tinha time de futebol, de basquete, de vôlei, de cricket. Hipocrisia que chama, né? Enfim. Então, muitas escolas, elas tentam achar outras alternativas, ou muitos profissionais mesmo tentam encontrar outras alternativas para trabalhar jogos de aprendizagem ou jogos educacionais que não utilizem elementos de competição, o que é bem difícil, porque a maioria dos jogos que a gente conhece são assim. E uma resposta que é bem comum é a utilização de elementos de cooperatividade, ou seja, a criação de jogos cooperativos. De maneira geral, eles não são tão comuns quanto os competitivos, mas é uma tendência que está crescendo bastante, inclusive em jogos de entretenimento. Vamos entender melhor o que são os jogos cooperativos então. Nós entendemos como jogos cooperativos aqueles que todo mundo, todo o grupo participante, todos os jogadores têm um objetivo comum e que no final ou todos vencem ou todos perdem. Existem dentro aí dos jogos cooperativos algumas submodalidades, como jogos baseados em time, como jogos de traição, mas eu não vou falar muito delas hoje não. Vou falar especificamente sobre jogos cooperativos puros, por assim dizer, né? Essa mecânica, ela ganhou destaque em 2008 com a criação do Pandemic, lá com o Matt Leacock, quando ele criou esse jogo, que é um jogo muito interessante por sinal. Ela foi tão inovadora que, na verdade já existia, mas a maneira como ele usou foi tão inovador que fez com que essa dinâmica aí, essa mecânica ganhasse um destaque super especial dentro do game design e que começassem a prestar mais atenção nela. É um recurso que muitas pessoas, muitos profissionais tentam usar na educação justamente para estimular essa cooperação entre os alunos. E ela é bacana mesmo, ela tem muitas vantagens. A primeira que me vem à mente é se a gente compara, especialmente pensando em educação, tá, gente? Uma abordagem competitiva, a parte do início do jogo, ela é muito complicada de você conseguir conquistar alguns alunos, porque a diferença de habilidades entre os estudantes, e você sabe que numa sala de aula a gente tem um grupo bem heterogêneo, então tem pessoas que têm habilidades muito grandes em algumas áreas e muito pequenas em outras, enfim. Então, para conciliar isso num jogo competitivo, é um pouco complicado. Já num jogo cooperativo, como todos têm um objetivo comum, isso se torna muito mais simples, então é muito mais fácil você trazer todos os participantes para isso. Mas é claro que nem tudo são flores. Quando alguns profissionais tentam trabalhar com os jogos cooperativos e não têm muita noção de game design para a criação de jogos de aprendizagem, imaginam que só jogar um desafio que todo mundo tem que resolver junto já funciona como um jogo cooperativo, e aí as coisas desandam e ele não entende por quê, Eles não entendem por quê. Na verdade, é bem complicadinho desenvolver um jogo cooperativo ou uma estratégia cooperativa interessante, que seja significativa e válida. Para mim, o maior problema, o maior perigo de utilizar esse tipo de estratégia é um problema que a gente chama de alpha player, que é aquele cara, aquele indivíduo, aquele membro do grupo que vai começar a dominar todo mundo. Geralmente é o membro que as pessoas têm a visão de que é o mais competente naquela área. Então, vamos supor que você esteja criando um jogo de aprendizagem em matemática. Se a pessoa tiver uma personalidade um pouquinho mais incisiva e a percepção do grupo de que ele é o que manja mais daquele conteúdo, ele vai dominar, ele vai controlar as ações dos outros, ele vai controlar a tomada de decisões, e aí a atividade deixa de ser interessante. Inclusive, na minha opinião, perde até por uma atividade competitiva. Porque o que é pior? Você participar plenamente de um jogo e perder no final, ou você nem participar e ser só o peão de outra pessoa? Então a gente tem que pensar sobre isso. As opiniões dentro dos estudiosos de jogos se dividem com relação a esse problema. Alguns acreditam que o alpha player ele é um problema que vem de uma construção de grupo errada. Outros, eu inclusive, achamos que o problema surge de um game design errôneo ou equivocado.
Mas existem maneiras de você evitar o surgimento desse alpha player, e é isso que eu vou passar para vocês. Então, se você quer desenvolver um jogo de aprendizagem baseado em cooperação, tente pensar em pelo menos alguns desses aspectos que eu vou falar agora. Vamos lá. A principal razão alegada por vários profissionais de game design para o surgimento do alpha player é a união de dois aspectos nos jogos, que é a falta de complexidade ou a baixa complexidade, junto com uma informação compartilhada por todo mundo. Então isso daí é uma receita certa para o surgimento do alpha player. Então uma maneira de você conseguir diminuir isso é você inserir elementos de game design que diminuam ou que aumentem a complexidade ou que diminuam essas informações compartilhadas. Então, uma mecânica interessante é a de comunicação limitada. Então, você pode colocar um elemento dentro do teu jogo que limite a forma como os jogadores podem interagir entre si. Pode tirar a fala, ou pode fazer com que alguns podem falar, outros não, ou que só uma porção de pessoas possam se comunicar, né, dentro da própria equipe que você está trabalhando. Então, isso dificulta um pouco o surgimento de um membro ali que vai dominar todo mundo, porque a comunicação é limitada, então isso dificulta mais, né? Uma outra maneira de você diminuir a chance do alpha player é colocar elementos de tempo real. Então, dentro do teu jogo, você pode inserir momentos de tomada de decisão que são mútuas, então são várias pessoas ou várias decisões que devem ser tomadas e todas ao mesmo tempo. Isso não possibilita que uma pessoa consiga controlar todas. Então, coloca lá, nesse momento você tem que tomar 8 decisões diferentes ao mesmo tempo. Vocês têm 30 segundos para isso. Vamos lá. E aí o alpha player não vai conseguir se manifestar. Ele vai pegar um dos problemas e os outros jogadores vão poder tomar as decisões e conversar sobre a melhor saída e a melhor estratégia nos pontos deles. Informações escondidas são interessantes também. Então você não precisa dar as mesmas informações para todo mundo que está no grupo. Especialmente se você estiver utilizando a sala inteira para resolver um problema. Coloca porções de informação para grupos pequenos, e aí eles precisam conversar, interagir, e aí se isso daí você juntar com essas comunicações limitadas que eu falei, aí você consegue eliminar o alpha player de qualquer jeito, porque cada parcela da turma tem uma informação que é relevante para a solução do problema, para o objetivo que você propôs, mas ao mesmo tempo eles não podem falar declaradamente o que eles têm. Então eles têm que trabalhar de uma outra maneira, criar boas estratégias para conseguir estabelecer uma relação de comunicação, mas ao mesmo tempo resolver os problemas que você colocou. Uma outra forma de você também trabalhar com várias pessoas e diminuir a chance de surgir um alpha player são os poderes variáveis. Então você pode atribuir para parcelas ou para grupos de alunos funções específicas ou entregar ferramentas específicas. Fala assim, se eu estou trabalhando com um contexto vou falar de matemática de novo. Um grupo só, vamos supor, só 5 alunos podem usar calculadora. Então, se o alpha player ele fosse surgir ali naquela turma de um outro grupo de alunos, ele não vai poder se manifestar quando surgirem problemas que envolvam esse tipo de ferramenta, porque só um grupo de alunos tem esse poder, por assim dizer. Então a utilização de poderes variáveis também ajuda bastante no controle de surgimento do alpha player. Bom pessoal, essas são algumas sugestões para você criar um jogo de aprendizagem baseado em cooperação que funcione muito melhor. Eu já apliquei todas elas, eu posso testar para vocês que funciona muito bem. Eu posso de repente trazer uma análise de alguma outra aula minha, como eu fiz lá do Apocalipse Zumbi, usando esses elementos de cooperação e as outras mecânicas de jogos para diminuir a chance do surgimento de um alpha player e fazer com que o jogo fosse muito melhor e funcionasse muito mais fluido. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês querem que eu fale aqui, sugestões de conteúdos, eu posso produzir os vídeos aí baseado nos comentários de vocês. Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima. Até lá!